No século passado vivia um colosso siberiano que tinha um talento nato. Impressionou o mundo com 887 vitórias e, já que não tinha mais adversários no planeta para lutar contra ele, forçou as grandes organizações de wrestling a mudarem suas regras para dar aos outros oponentes uma chance para desafiá-lo. Uma figura imponente e temida no cenário do esporte, sua incursão no MMA rendeu-lhe o apelido de O Louco entre os americanos, devido a seu treinamento exaustivo e sua força bruta sobre-humana. Sua presença imponente no tapete da luta deixava uma marca imbatível, mantendo-se invicto por uma década inteira. Também conhecido como Urso da Rússia, Alexandre, uma verdadeira lenda no mundo esportivo, sua incrível história não apenas inspira, mas também evoca temor e admiração, pois ele enfrentou batalhas épicas, mesmo tendo as costelas completamente quebradas. Hoje entraremos na toca desse ícone, um dos maiores atletas de todos os campos esportivos. Você é muito bem-vindo aqui a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Alexandre Karelin cresceu numa grande cidade industrial no coração da Sibéria. Seus pais, ambos com menos de 1,65 m de altura, viram seu filho nascer com impressionantes 5,5 kg. Aos 12 anos ele já era mais alto que seu pai e em 1981, aos 17 anos, suas medidas ultrapassavam 1,76 m de estatura, entrando numa academia de luta livre greco-romana nesse mesmo ano, sendo treinado por Viktor Kuznetsov, que permaneceu como seu treinador durante toda a sua carreira. Alexandre nunca mais se afastou desse caminho e, mesmo diante de obstáculos como uma fratura na perna até a oposição de sua mãe, que queimou seu uniforme como um protesto para ele parar de treinar. Em 1984, com apenas 20 anos, o prodígio conquistou o ouro olímpico no campeonato da União Soviética, apesar de um desafio imponente contra o bicampeão mundial Igor Rockets, que o derrotara um ano antes. Na revanche, Alexandre agarrou a vitória, derrubando seu oponente com um empurrão e assumindo o topo da posição titã, erguendo incríveis 118 quilos e lançando o Igor para o ar, exibindo uma técnica fina e elegante. Nesse ponto, sua habilidade de arremessar seus adversários se tornou um movimento ícone no mundo da luta, o qual mais tarde seria associado ao arsenal do gigante, conferindo-lhe o apelido de Urso Russo. Nos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul, sua dominância se fez presente novamente, derrotando seus oponentes com destreza e muita força, sendo desclassificado no final por um desentendimento com Killan, um tetracampeão mundial. O confronto pelo ouro olímpico o levou a enfrentar um técnico búlgaro que conseguiu 3 pontos de volta, mas Alexandre, determinado, lutou agressivamente e convenceu o árbitro a mantê-lo apenas na luta de solo. Com uma série de movimentos ágeis, ele equilibrou a pontuação, porém no final, com uma manobra magistral, ele segurou sua vitória. Esse triunfo fez de Alexandre o campeão olímpico mais jovem da história na luta greco-romana de pesos pesados, lançando as bases para uma dominação ainda muito maior. Nessa fase, o campeão reinante tinha o desafio de preservar seu título nos torneios de prestígio entre 1989 a 1991. O urso, já altamente respeitado, era dominante no cenário mundial, não encontrando adversários à sua altura.
Ele parecia um fenômeno comum, porém seu poder superava o de qualquer outro atleta. Esmagando a oposição dos campeonatos mundiais por 2 anos seguidos, todos os pesos pesados sentiam o peso de sua presença quando o urso usava seu movimento característico para aniquilar completamente seus oponentes. Ele conquistou títulos europeus e mundiais por 3 vezes seguidas, completando um ciclo de 4 anos impecáveis até 1992. Na ocasião dos Jogos Olímpicos de Barcelona, após a dissolução da União Soviética, Alexander ingressou no torneio como parte de equipe unificada, carregando a bandeira mais uma vez. Agora, aos 24 anos de idade, ele era considerado o favorito indiscutível, preparando para enfrentar oponentes específicos. Am Boden und Unterlage, Angriff über Bodenkampf, hilflos, Milian gegenüber diesem bärenstarken Karelin, Thomas Zander bis 82 Kilogramm und Alfred Delme-Kretschan bis 62 Kilogramm wurden Weltmeister und Mike Bullmann. Os jornalistas começaram também a chamá-lo de Urso Branco Russo, um apelido que se popularizou muito até nos dias de hoje. Alguns até mesmo sugeriram que ele foi criado em um laboratório, pois tamanho era sua força colossal. Sua intensidade nos treinamentos rendeu-lhe a reputação de um dos lutadores mais assustadores de todos os tempos. Sua estatura de 1,91 m pesando mais de 120 kg o destacava ainda mais, além de sua habilidade em arremessar seus oponentes com muita facilidade. Absolutamente dominante, o bicampeão olímpico sempre competia em todos os torneios importantes, mas por estar sempre ocupado, acabou se machucando, principalmente no Campeonato Mundial de 1993. Lá, Alexander quebrou 2 costelas no primeiro combate e não teve nenhuma ajuda médica da equipe russa naquele momento. Ele teve que aguentar a dor sem tomar nenhum tipo de analgésico para aliviar naquele momento. Encarando a situação como uma oportunidade, mesmo estando bastante machucado, Alexander não desistiu. Ele superou a dor para chegar até a final de maneira impressionante, lutando com as costelas quebradas e mesmo ferido naquele momento, fechou o acordo no começo da luta e no final do período olímpico, mesmo com várias lesões de competições anteriores, que ele teve lesões no músculo do peito meses antes dos Jogos de Atlanta. Os médicos disseram que ele não poderia usar o braço direito por 1 ano, mas ele estava decidido a competir. Para isso, reduziu muito os treinos e parou completamente os treinos de combate. Longe de estar em sua melhor forma física, Alexander superou a seleção olímpica pela 3ª vez consecutiva. No entanto, a lesão o impediu de executar seu movimento característico, deixando-o sem sua arma principal na arena olímpica. Enfrentando desafios, ele conseguiu uma vitória suada com um placar mínimo de 1-0, mantendo sua ofensiva até os últimos segundos da partida. Nos 3 anos seguintes, ganhou todos os torneios, derrotando os melhores atletas do esporte. Ele ainda lembrava da última vez que enfrentou Matt Gaffari em 1998. Na revanche da final do Campeonato Mundial, venceu o americano em apenas alguns minutos. O Urso Branco ganhou todas as lutas durante 6 anos, ninguém conseguia marcar um ponto sequer contra ele. Isso o tornou muito famoso, ele não era apenas um campeão num esporte, mas também fora dele. Em 1999, enquanto estava no Japão para apoiar amigos em uma luta de MMA, um lutador chamado Akira Maeda o desafiou para um combate dentro da arena.
Akira, conhecido como Demolidor, tinha uma carreira impressionante no wrestling e também no MMA, vencendo campeões e mestres dentro desse esporte. Apesar de ter pouca experiência em lutas mistas, o russo branco aceitou o desafio. Enquanto Akira treinava nos Estados Unidos por 6 meses com especialistas em wrestling, Alexandre continuava seu treinamento conforme as regras do estilo greco-romano. O embate entre Akira e Alexandre se tornou um dos eventos mais grandiosos na história da promoção de um cinturão. A arena, com capacidade para 177 mil pessoas, estava lotada e no dia do confronto Akira tentou surpreender o lutador russo com chutes, mas rapidamente o urso branco se adaptou à estratégia do adversário. Alexandre dominou a luta completamente, levando Akira ao chão com um headlock frontal e mostrando uma variedade de técnicas únicas. O urso russo começou a aplicar sua técnica favorita, surpreendendo até mesmo os comentaristas. Alexandre então tentou algo semelhante a um triângulo de mão e continuou pressionando o samurai até o sino final. Seguindo 10 minutos de total dominação, Alexandre garantiu uma vitória unânime. O pagamento de Alexandre nesse dia foi cerca de $1 milhão, que foi tudo doado para a Federação Russa de Luta Livre Greco-Romana. No ano de 2000, Alexandre ganhou seu 13º título nacional e 11º título europeu, garantindo sua participação nas Olimpíadas de Sydney. Com mais de 30 anos e várias costelas quebradas, decidiu que seria sua última vez competindo. No entanto, o seu último desafio foi contra Roland Garder dos Estados Unidos, a quem Alexandre já tinha derrotado antes. Gardner, que cresceu em uma fazenda em Omai, era um dos pesos pesados mais preparados da competição, e essa luta foi intensa, com Alex usando seu levantamento predileto, e mesmo assim Gardner conseguiu se movimentar para colocar o seu jogo. No segundo período, os dois lutadores foram colocados em uma posição de over-under em uma luta intensa. A habilidade de Gardner em se defender foi notável, garantindo um ponto que mudou o jogo a seu favor. O russo, por um outro lado, tentando compensar a desvantagem, por fim não conseguiu virar o jogo e ficou decepcionado, reconheceu seu erro após 13 anos sem falha. Sua derrota marcou o fim de uma era. Após esses Jogos Olímpicos, as regras do clinch de over-under foram canceladas. Aos 33 anos, Alex encerrou sua carreira no wrestling, seguindo para a política e pesquisas científicas. Em 2002, defendeu uma tese do doutorado em pedagogia do esporte, mostrando seu profissionalismo no campo acadêmico. Hoje em dia, distante do urso branco da Rússia, ele se dedica à poesia, organiza torneios para jovens lutadores e ministra seminários em todo o país. Durante 13 anos, o imbatível Alexander Karelin acumulou uma coleção incomparável de títulos, alcançando feitos inimagináveis para um simples mortal. Seu legado foi reconhecido pelo livro do recorde Guinness. Ele foi aclamado como o maior lutador do século XX pela comunidade internacional de luta livre.
2 décadas se passaram desses eventos, mas as conquistas do Urso da Rússia é um conto de força, tenacidade e domínio indiscutível no mundo da luta, imortalizando seu legado com 887 vitórias e apenas 2 derrotas, permanecendo seu potencial entre os lutadores como monumentos intocáveis. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugira qual monstro lendário você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.